Meu povo, boa noite pra vocês, hein? Vai ser um vídeo de pouca mobilidade. Estou com as mãos no bolso do frio que tá fazendo por aqui, sensação de 7 graus. Seguinte, gente, sem muita enrolação. Isso aqui seria um vídeo de uma odisseia, a noite do Pedri, que foi... Eu já vi o Pedri jogar muito bem muitas vezes, e talvez tenha sido aqui eu vi ele jogar melhor. Eu não sei se... Porque cada vez que ele pegava na bola alguma coisa nova acontecia. O jogo contra o Atlético de Madrid no turno do Campeonato Espanhol também tinha sido muito bom. Mas foi um dos grandes jogos que eu vi o Pedri fazer. Seria para falar do Pedri, do Pau Cubarsí, que jogou muito bem, que fez o seu primeiro gol no profissional do Barcelona. E ainda do Lamine e do Rafinha, que também foram muito bem. O coitado do Javi Galán vai dormir hoje falando sozinho. Mas os primeiros 5 minutos e os últimos 5 do Atlético de Madrid fazem com que isso seja um vídeo de um jogo eletrizante, sensacional, muito divertido. Pra mim, muito diferente, já vou falar, tá? Do Barcelona e Benfica, que pra mim não foi um jogo bom, mas foi um jogo divertido. Aqui, pra mim, foi um jogo bom e divertido, de imposição de cada equipe nos seus momentos, e que terminou empatado por 4-4 e vai tudo aberto para Madrid pro jogo de abril. Para começar, uma mudança do Hans Flick, na verdade são duas, né? A entrada do Ferran e do Dani Olmo, porque o Dani Olmo não era titular desde aquele jogo contra o Betis, aqui o 5-1 na Copa do Rei. E o Ferran Torres no lugar do Lewandowski, que eu acho que ele queria, com a entrada desses dois jogadores, mais movimentação na frente, não um atacante como o Lewandowski fixando o zagueiro do Atlético de Madrid, mas sim mais movimentação por ali para confundir a defesa. Acho que não deu certo. O Barcelona acho que fez um bom jogo, fez bons 80 minutos, né? Entre os 5 do primeiro e os 5 minutos finais. Acho que o Barcelona fez um bom jogo, mas que não passou pelos dois. Passou pelo Pedri, pelo Lamine, pelo Rafinha, especialmente ofensivamente por esses. E ainda pelo Baldé, que eu também acho que jogou bem. E o Atlético de Madrid saiu muito forte, acho que de maneira surpreendente, com muita competência para nos 2 primeiros lances fazer os 2 gols e também com muita coragem e uma postura talvez diferente do que o Barcelona esperasse. O Atlético de Madrid muito agressivo. Uma coisa que me chama a atenção do Barcelona é a capacidade de reação, né? Era normal um abatimento depois desses 2 gols tão cedo do Atlético de Madrid para um time jovem, em formação como é o Barça, e não foi o que aconteceu. Com 25, 28 minutos o jogo já estava 2-2 empatado. O Barcelona teve personalidade para não sucumbir e continuar errando, para se refazer dentro do jogo, manter o plano de jogo e buscar os gols. Acho que evitou muito jogo por dentro no início, depois o time foi jogando mais por dentro, mas inicialmente colocava Pedri, Dani Olmo, Ferran, todos ali muito por dentro para juntar jogadores do Atlético de Madrid. Mas acho que a ideia era jogar mais por fora para evitar contragolpes do Atlético de Madrid. Então jogar por um lado com o Baldé, pelo outro lado com o Lamine. O Rafinha também estava muito por dentro no início. Até que numa dessas sai, né, o gol do Pedri, no cruzamento do Condé para trás depois da jogada com o Lamine. E aí vem os gols de escanteio. 2 cruzamentos muito bons do Rafinha nos 2 escanteios. É algo que tem aparecido no Barcelona neste momento da temporada, as jogadas de bola parada. Gol contra o Alavés foi de bola parada, tinha tido gol contra a Atalanta também de bola parada. Me parece um momento da temporada que os atacantes do Barcelona estão um pouco cansados, sem tanta movimentação, mais bola no pé. Apesar do ótimo jogo do Lamine e do Rafinha, me parecem mais cansados pelo desgaste da temporada. Então a bola parada também ajuda a resolver muitas coisas em momentos assim. O gol do Cubarsí é muito bom, pelo cruzamento e pela cabeçada. O gol do Íñigo Martínez tem um bloqueio do Pau Cubarsí, que para mim não é falta. Teve reclamação bastante do Atlético de Madrid. Para mim é insuficiente para que seja falta o bloqueio que ele faz para tirar a marcação. Assim como no segundo tempo tem uma jogada do Lamine Yamal dentro da área, que o Lamine pede pênalti, a torcida aqui muito também, que para mim também é insuficiente o toque do Samulino em cima dele. Eu não sou a favor, eu já disse isso, né, de penaltizinhos. Acho que tem que ser mais contundente, tem que ser algo mais do que um esbarrão, uma jogada de pouca intensidade para se marcar uma penalidade. Então, assim como eu não acho que foi falta no primeiro tempo, eu também não acho que foi pênalti no segundo. 2 lances que a arbitragem teve um pouco mais de protagonismo na partida. Vira o jogo o Barcelona no primeiro tempo com esses 2 gols de escanteio. Começa o segundo tempo um pouco mais pausado. O segundo tempo não tem tanta pressão e intensidade do Barcelona. E quando o Atlético de Madrid passa a jogar com alas, a pressão dos laterais é muito mais em cima do que era antes. Então acho que atrapalha um pouco que o Barcelona circule a bola mais perto do gol do Atlético de Madrid também. Até que o Lamine Yamal tira mais um coelho da cartola
de tantos que ele já tinha conseguido, e dribla o Samulino e o Reinildo na jogada e cruza para o Leva fazer o 4-2. Logo depois tem o 5-2 o Leva e acaba perdendo numa jogadaça do Rafinha também em cima do Molina. Em cima do Molina ou em cima do Jimenez, agora não lembro. E que o Leva acaba finalizando para fora, atrapalhado pelo Reinildo. Para mim também não é pênalti, tá? É atrapalhar no limite, acho que o defensor tem que atrapalhar. Teve uma que o Pau Cubarsí também atrapalhou o Griezmann no cara a cara no segundo tempo. Tem que atrapalhar mesmo, tem que ir no limite quase de cometer o pênalti, mas não fazer a falta. E eu acho também que é uma jogada limpa e legal. E aí entra algo que já tinha sido avisado para vocês mais cedo, que é a capacidade do Atlético de Madrid de fazer gols nos finais das partidas e de fazer gol com jogadores do banco de reservas. 2 gols nos 5 minutos finais. Tinha falado que antes desse jogo, 40% dos gols do Atlético de Madrid eram marcados nos 15 últimos minutos. Essa proporção vai subir um pouquinho mais. E ainda mais um gol do Sorloth vindo do banco de reservas. Também já tinha falado, um jogador que até esse jogo tinha 12 gols, 7 vindo do banco, agora são 13, 8 gols vindo do banco de reservas. Mais uma vez ele marca aqui nos acréscimos do segundo tempo contra o Barça. 1/3 dos gols do Atlético de Madrid são marcados por jogadores que vêm do banco. Hoje o Sorloth fez 1 de 4, então 25% dos gols hoje, de jogadores que saíram do banco de reservas. O Atlético de Madrid termina o jogo com muito mais gasolina no tanque. Depois do 4-3, consegue buscar o 4-4. E se tivesse mais tempo, ir atrás do 5-4, porque terminou o jogo melhor do que o Barcelona, mais inteiro do que o Barça. A mudança do Hans Flick de tirar o Pedri e o Rafinha, porque já estava previsto pela carga de minutos, o que vem pela frente. Daqui a uma semana tem o Benfica em Lisboa. Fez com que o Barcelona perdesse completamente o rumo. Firmín e Eric Garcia não entraram bem e o Atlético conseguiu o empate. O resumo do jogo é esse. E aqui agora eu quero individualizar um pouco mais em Pedri, Rafinha e Lamine. O jogo do Pedri é demais. Pela capacidade do Atlético de Madrid, de duelos, de time físico, de tirar espaço. E ele achando espaço assim, numa área de um guardanapo. Gira para um lado, gira para o outro. Passes difíceis, passe em profundidade. A capacidade defensiva do Pedri também. É muito elogiável, assim, é um presente, é um privilégio poder ver jogar. Eu acompanhei o jogo escutando a televisão da Espanha, a Movistar, porque aqui eu trago o tablet para assistir, da tribuna de imprensa fica tão longe do gramado que com o tablet eu consigo ver os replays e tal. E eu estava escutando também no fone de ouvido os comentários durante o jogo. E o Álvaro Benito, que para mim é o melhor comentarista da TV da Espanha, disse que talvez o Pedri seja nesse momento o melhor meio-campista do futebol mundial. E eu acho que está por aí. Eu sei do Bellingham, dos números e do Fede Valverde e também da capacidade dele, mas a capacidade de ditar o ritmo de jogo, de fazer com que o time jogue pelo lado que ele quer e no ritmo que ele quer, que o Pedri dá no Barcelona, é algo fora do normal para um jogador de 22 ou 23 anos. Ele é muito novo ainda, porque ele começou a jogar aqui aos 16 no Barcelona, 16, 17. Então ainda é muito jovem o Pedri. E a capacidade técnica de fazer as coisas acontecerem no espaço muito pequeno, de fazer mais um gol chegando de segunda linha e de digitar o ritmo de jogo, realmente faz com que seja muito legal ver como que alguém consegue enxergar o futebol com a simplicidade dele e com a capacidade que ele tem de não perder a bola, de sair se embolando na bola, girando de um lado para o outro, sempre para o lado certo, sempre com as melhores decisões. Um ótimo jogo do Pedri. Quem não entrou bem além do Eric foi o Gavi, que entrou no lugar do Dani Olmo, que eu acho que não tinha jogado muito bem, e eu acho que o Gavi entrou e piorou. O Dani Olmo pelo menos retinha a bola um pouco mais na frente, também com um pouco mais de qualidade técnica. Toda a intensidade do Gavi não fez muita diferença, porque em intensidade o Atlético de Madrid ganha do Barcelona. Então quando o jogo vai para o terreno do Atlético de Madrid, o Atlético se dá melhor. Lamine Yamal fez com que o Javi Galán tenha pesadelos hoje, né? Vai ser uma noite horrível para o Javi Galán, e ainda fez a jogada do 4º gol. E o Rafinha as 2 assistências. É o líder de assistências do time na temporada. São 16 assistências do Rafinha e 24 gols. São 40 participações em gols já do atacante brasileiro. Ele já está quase chegando no que ele teve somado nas 2 primeiras temporadas. Que ele teve, se eu não estou enganado, 20 gols e 23 assistências. Eu acho que ele teve 43 participações em gols e ele já tem 40 nessa. E o Lamine Yamal, com essa assistência que ele deu, ele chega a 14, ele já dobra o número de assistências dele da temporada passada. São os números incríveis do ataque do Barcelona. A defesa, que vinha funcionando muito bem, tomou 4 gols. Tomando 4 gols não dá para competir. Mesmo que seu ataque vá muito bem, você consegue fazer um 4-4 e com tudo aberto para Madrid. Tinha falado do Pau Cubarsí, fez um muito bom jogo. O primeiro gol dele como profissional foi bem nos duelos.
Nos gols do Atlético de Madrid, só no primeiro que eu acho que ele poderia ter feito um pouco mais, porque ele perde uma disputa aérea, não tem absolutamente nada demais, isso acontece toda hora, e Julián Álvares complementa no segundo pau. Bom jogo do Inigo Martínez, bom jogo do Baldé também, acho que é um jogador também em evolução na defesa e em ataques mais posicionais. Não foi bom jogo do Koundé, um jogo discreto do Frenkie de Jong. Do lado do Atlético de Madrid, resiliência defensiva para tentar, mesmo com o Barcelona chegando muito, não mudar o plano, até que o Simeone desse a ordem para atacar um pouco mais. E é um time que eu entendo que o desejo do Atlético de Madrid é resistir pelos contra-ataques. Mas, cara, sempre que o Atlético de Madrid se propõe a atacar e a jogar, como ele fez nos 5 primeiros minutos e como ele fez nos 5 últimos, quando o Atlético de Madrid se propõe a fazer outra coisa, ele faz tão bem que me parece um desperdício que seja um time que opte por ser tão defensivo por tanto tempo dos jogos. Eu acho que ele pode alternar mais. Acho que ele pode ser defensivo, se fechar para aproveitar os contra-ataques que ele arma muito bem, mas eu não acho que precise ser tanto. Sempre me chama a atenção. Teve uma eliminatória de Champions contra o Manchester City, que o Atlético de Madrid perdeu na Inglaterra por 1-0 e só se defendeu, mesmo depois de sofrer o gol. E jogando depois na Espanha, se defendeu e jogou mais ou menos só para evitar que qualquer coisa acontecesse por uns 50, 60 minutos. E depois dos 30 minutos que foi para cima, encurralou o Manchester City de tal maneira que eu fiquei pensando, por que eles não fizeram isso antes? Porque faltou tempo para o Atlético de Madrid fazer gol e eliminar o Manchester City naquela ocasião. Então é um time que eu tenho a sensação que pode mais, mas que se sente completamente confortável sem pagar para ver. Hoje a torcida aqui do Atlético de Madrid, que estava aqui até agora, cantou o nome do Cholo Simeone no final e comemorou muito a forma do time jogar e de buscar o resultado, o 4-4. Falei que é um jogo muito diferente do Benfica, para finalizar esse vídeo, porque naquele jogo eu acho que os gols foram muito caóticos e ocasionais, né? O Chesney faz uma bobeira com o Baldé, o goleiro chuta a bola na cabeça do Rafinha, tem um pênalti bobo em cima do Baldé, tem um pênalti que para mim não é em cima do Lamine, tem um gol de contra-ataque aos 50 do segundo tempo, tem um gol de escanteio, né? Um escanteio curto que o Pedri cruza muito bem para o Eric marcar. Hoje aqui eu acho que o que queria fazer o Barcelona e até o que queria fazer o Atlético de Madrid foi mais colocado em prática. Em alguns momentos o Atlético de Madrid de roubar e correr, os gols do Atlético de Madrid de jogadas rápidas nas costas da defesa do Barcelona, 3 gols foram assim, um outro gol de bola parada, e o Barça fez 2 gols de bola parada, mas fez muitas jogadas como ele quer fazer, por dentro, envolvendo, de 1 contra 1, de fazendo com que o adversário não encontre o Barcelona, porque está tocando a bola tão rápido que o adversário não consegue chegar nas jogadas. Então hoje o Barcelona acho que fez os gols como ele quer fazer, até poderia ter materializado mais gols, né? Os 2 que perdeu o Ferran, o gol que perdeu o Lewandowski, tem um que o Rafinha chuta e que é bloqueado pela defesa, mas poderia ter feito até mais gols, mas criou para fazer. Quando o Benfica não criou do jeito que ele gosta de criar, o Barcelona não conseguiu criar naquele espetacular e divertido 5-4, dessa vez sim criou. Alguns entraram, outros não, mas sim criou, então é um jogo melhor de produção do Barcelona. E do outro lado do Atlético de Madrid também, time que também produziu do jeito que ele quer produzir, jogando a bola nas costas da defesa do Barcelona e correndo para fazer os gols, como já tinha feito aqui e como voltou a fazer nessa temporada. Vai tudo absolutamente aberto para o Metropolitano. Não acho que exista favorito, por mais que o Atlético de Madrid jogue em casa e a força da sua torcida e tal, acho que continua sendo um jogo com um perfil muito parecido do de hoje. A gente vai ter antes disso um jogo entre as duas equipes também no Metropolitano pelo Campeonato Espanhol, que vai ajudar a decidir o campeonato. Tem 3 times separados por 1 ponto hoje na liderança, então 2 confrontos muito duros para os 2. Acho que são muito equilibrados. E o Real Madrid, que vai jogar contra o Atlético de Madrid daqui a pouco, vai ver mais uma vez a dificuldade que é jogar contra esse time, porque o Atlético é bom demais. Até acho que poderia ser bom por mais tempo, porque quando eles querem atacar, eles atacam melhor. Eles atacam muito pouco pela qualidade que eles têm para atacar, mas estão confortáveis assim. É isso, meu povo. Minha visão de 4-4, um presente. E para o Atlético de Madrid, pelos 5 minutos iniciais, poderia ter sido melhor. Pelo que foi o resto do jogo, para o torcedor do Barcelona, poderia ter sido melhor. E como acabou, o torcedor do Atlético de Madrid sai muito mais feliz, né? Tava perdendo por 4-2 até faltar 5 minutos e busca um 4-4 para decidir em casa depois. Então acho que sai melhor para o Atlético do que para o Barcelona, o que foi. O certo é que quem assistiu se divertiu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.